Casper Ciência. Olá, seja super bem-vinda, super bem-vindo no Casper Ciência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que mexe com corações e mentes. É um tema que trata da comunicação, da política e da desinformação. A gente trouxe aqui 3 pesquisadores que vão abordar ou que abordaram o tema nas suas pesquisas, né? E que vão trazer as nuances, né? Os focos específicos dessa trajetória na iniciação científica. Então, a gente vive hoje um cenário de polarização, e não só no Brasil, a gente tem visto isso nos Estados Unidos, na Europa, recentemente na Argentina, com, né, a posse do novo presidente, com a campanha eleitoral, e é muito comum a gente verificar esses debates, essas muitas vezes agressões, né, entre pessoas que pensam diferente. Eu vou passar, então, para os nossos pesquisadores presentes aqui hoje no nosso bate-papo, para eles falarem um pouco sobre o tema, né, de cada um. Eu vou começar com você, André. Tranquilo. Obrigado, Marli. O tema da minha pesquisa era sobre como o politicamente correto acabou virando uma guerra cultural, né? Como a extrema-direita usou isso. Ou seja, conceituando de forma rápida, guerra cultural é quando a extrema-direita se apropria de um aspecto da vida íntima, da vida privada, e transforma isso em um aspecto do conflito político. Então, a questão do aborto, a época, o casamento entre pessoas LGBTQIA+, essas são questões íntimas da vida privada, mas que a direita se apropria como uma questão pública e política. E o politicamente correto, que é esse termo que a gente viu tanto recentemente, né, do humor que se pode fazer, o que se pode falar, o que não se pode falar, como a extrema-direita usou usou o humor para transformar o politicamente correto em uma guerra cultural. É um assunto bem da ordem do dia, André, e tem um livro da Michiko Kakutani, né, que trata sobre a morte da verdade e que tem a ver muito aqui com a Ana Murad, né, que fez uma pesquisa sobre a desinformação. Ana, quer falar um pouquinho sobre o tema? A minha pesquisa é sobre como as fake news do TikTok mimetizam a linguagem jornalística. Então, quais elementos de jornalismo que elas se apropriam para fazer com que as pessoas, assim, se confundam. Confundam o que é uma informação verdadeira e o que é uma informação falsa e acabem acreditando nessas inverdades, vamos dizer assim. Muito legal, quer dizer, muito legal a pesquisa, não é legal a desinformação de forma alguma, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Tanto a André quanto a Ana, né? Trazendo temas que são temas muito relevantes. Guilherme, é contigo, fala sobre o tema da pesquisa. Boa tarde, Marli. Boa tarde, meus colegas. Minha pesquisa vai falar sobre a política enquanto espetáculo. Então, eu peguei 4 exemplos da direita e da extrema-direita, que no caso foi o Movimento Brasil Livre, na UMBL, o Arthur Duval, que é mais conhecido na internet como Mamãe Falei, o Gabriel Monteiro e o Nicolas Ferreira. E eu fiz uma análise dos discursos dele e principalmente como eles usam as redes sociais para se popularizarem, principalmente entre os jovens. Então, analisei os vídeos deles no TikTok, no YouTube, e fiz uma análise da linguagem deles e de como eles conseguem atrair esse público para os debates políticos de uma maneira espetacularizada. Olha só, vocês dois, né? André e Guilherme fizeram pesquisas relacionadas à extrema-direita. Eu vou começar com vocês, para vocês falarem um pouco mais sobre como vocês fizeram a pesquisa, né? Qual foi a trajetória, né, metodológica, esse palavrão, né, que de vez em quando a gente ouve, mas a ideia é como foi feita a pesquisa. Eu queria ouvir vocês dois. Você quer começar? Pode começar, fica à vontade. Para eu montar minha pesquisa, o tema foi alterado no meio especificamente por causa da metodologia que eu usei. Então, para entender
o que as pessoas acreditavam, né, como a guerra cultural vai se estabelecer, eu precisava entender alguns conceitos, e o principal conceito foi a pós-verdade, que eu acho que é uma das coisas que vai ditar principalmente o meu trabalho, e acho que até o trabalho da Ana, porque a crença acima da informação é o que vai ditar justamente a guerra cultural. Então, o que é mais importante para uma pessoa, por exemplo, vamos supor não. Existem formas seguras de fazer o aborto e que vai garantir a segurança da gestante. Para a pessoa que acaba sendo vítima da pós-verdade, na realidade, não, o aborto sempre vai ser algo errado, um ultraje à vida, então não importa a informação. O que ela acredita sempre vai estar acima disso. E quando a gente trata isso sobre o humor, é justamente isso que eu precisava entender. Por quê? Quando a gente vai pensar sobre humor, sobre o politicamente correto... Você acrescentou, então, um ingrediente aí que foi pensar politicamente correto. Exatamente. Foi cultuar, nessa foi perspectiva. Entender o politicamente correto depois de entender a pós-verdade. Por quê? O politicamente correto, ele vai surgir como um termo progressista, lá nos anos 70. A esquerda vai surgir com esse termo para mudar algumas questões de nomenclatura, de como a gente define as coisas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o termo que se usava para se referir às pessoas pretas eram black people, que são pessoas pretas, né, na tradução literal. E o politicamente correto vai sugerir que isso mude para African American, afro-americano, que é para dialogar mais com a origem. Então, o politicamente correto vem desse quesito de revisitar. Só que o que acontece com a direita é que eles vão pegar o termo politicamente correto e, dentro dessa questão da pós-verdade, de o que eles acham ser mais importante a informação, eles vão falar que o politicamente correto não é isso, não é essa questão de ressignificar. Na realidade, você está sendo censurado, é um ataque à liberdade de expressão, e que isso é um ultraje, querem proibir a gente de falar o que a gente quer falar. Em suma, é um ataque à liberdade. Então, eu entendi a pós-verdade, eu pesquisei sobre a pós-verdade para entender como ela vai afetar nessa questão do politicamente correto. Então, o argumento da direita radical é que, nesse caso aí, no exemplo que você deu, a informação, ela impede, o politicamente correto impede a liberdade de expressão. É isso, esse é o grande argumento. Exatamente, esse é o objetivo principal, esse é o ponto deles, de que esse politicamente correto impede que eles se expressem da forma que eles querem e que eles estão sendo censurados. E aí vai entrar justamente um dos pontos principais, que depois de eu entender a pós-verdade e o politicamente correto, foi justamente o contrário do politicamente correto, que foi politicamente incorreto, que foi basicamente que a extrema-direita, isso mais recentemente, eu digo anos 2000, 2010, especificamente no Brasil, usou para ir contrariamente a isso. Porque se para eles estão sendo censurados, isso é um ataque à liberdade de expressão, eles precisam revidar. Então, eles vão usar de um humor extremamente ofensivo, isso tanto em shows de comédia, como o Danilo Gentili vai fazer, como o Léo Lins vão fazer, ou pelas redes sociais. Inclusive, isso é algo que até mesmo, por exemplo, muitos apoiadores do Bolsonaro vão usar antes das redes sociais se tornaram a questão que são hoje em dia. Isso em 2016, 2017, vão ter páginas de Facebook que vão usar esse discurso do não, a gente é politicamente incorreto. E o Bolsonaro, inclusive, ele fala que vai acabar com o politicamente correto no discurso de posse dele. Então, são esses 3 conceitos que são basicamente os pilares e acho que vão ajudar também a entender o que é uma guerra cultural. Como é que você fez a pesquisa, André? Então, inicialmente, o meu objeto de pesquisa era sobre o programa Pânico. Eu ia falar sobre como o Pânico justamente acabou virando um canal de extrema-direita. Só que conforme eu fui entrando mais a fundo nos conceitos, tanto de pós-verdade como de guerra cultural, eu entendi que era mais fácil o Pânico virar um exemplo, algo a ser pesquisado, do que a pesquisa em si ser sobre o Pânico, né? Acho que deu para entender. Sim. Então, primeiro eu pesquisei sobre a pós-verdade, depois eu entrei nos conceitos de guerra cultural,
E a partir disso eu consegui elaborar o politicamente correto, o politicamente incorreto, e como isso vai se proliferar tanto no discurso público quanto nas redes sociais. E esse foi mais ou menos o trajeto, assim. Perfeito. Vamos lá ouvir então, Guilherme. Então, Marli, na minha pesquisa, como anunciei na minha resposta anterior, eu analisei principalmente os vídeos desses políticos. E uma coisa que eu percebi ao longo dela é que o discurso deles é muito parecido. Então, tanto o Nicolas, quanto o MBL, quanto o Gabriel Monteiro, por exemplo, eles têm muitas características em comum. E isso é muito interessante porque a gente pode também associar com o discurso do Bolsonaro, e agora que nem você falou na sua introdução, na Argentina com o Milei. Então, eu analisei bastante os vídeos e eu vi também que uma característica em comum que eles tinham é esse estilo provocador. Então, todos eles procuravam, tanto em congresso, tanto nos seus próprios vídeos, provocar, e aí eles gerariam o quê? Eles gerariam uma agressão ou física ou verbal da esquerda, e aí eles falariam que, por exemplo, é uma esquerda radical, é uma esquerda que eles não têm conhecimento das causas que eles estão defendendo. Então, ao longo da minha pesquisa, eu fui percebendo essas semelhanças entre, apesar de um ser um pouco mais conservador, outro mais liberal, o discurso deles, as maneiras como eles conseguiram chegar no poder e se manter e conseguir esse público fiel, que nem eu falei, principalmente de jovens, é muito parecida. É um modus operandi. Exatamente. Né? E não para só com eles. Talvez eles sejam os mais famosos, mas que nem eu falo na conclusão da minha pesquisa, se tornou um praxe de fazer política. Você ir nas ruas, você ir nas manifestações de esquerda, por exemplo, com o celular na mão e tentar fazer esse estilo Mamãe Falei, né? Que você com o celular fazer provocações a manifestantes, a militantes, para tentar ganhar mídia e, consequentemente, ser eleito nas próximas eleições ou simplesmente viralizar nas redes sociais e ter minutos de fama. Isso é muito sério, né, Guilherme? Isso é muito sério. Como é sério o assunto também que a Ana pesquisou. Ana, explica um pouquinho como é que foi aí a tua trajetória metodológica, a tua trajetória de pesquisa. A minha trajetória, no começo, ela foi um pouquinho mais conturbada, porque foi muito difícil de definir se eu pesquisaria sobre discurso, se seria sobre linguagem, e acabou sendo sobre linguagem. E o TikTok ele foi escolhido porque é uma rede social que está sendo muito baixada hoje em dia e é inclusive uma das marcas que mais cresceu em termos de plataforma digital, e ela é menos pesquisada nesse aspecto de informação em fake news, quanto o Facebook e o Twitter, que são mais conhecidas, né? A gente sabe que o Facebook, enfim, teve muita questão, esse problema. Mas o TikTok não foi tão explorado, então eu escolhi ele por isso. E porque é o formato de vídeo, né? Ele também é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E... Bom... Você analisou os vídeos? Eu analisei Quantos 15 vídeos. Você analisou, Ana? 15 vídeos. Eram mais, mas eu acabei vendo que nem todos se encaixavam exatamente naquilo que eu queria. Então eu filtrei e desses 15 vídeos eu estabeleci algumas categorias para entender onde que eles se encaixavam. A questão do gênero jornalístico, a desinformação, de acordo com a Claire Wardle, o formato, com a Alexandra Fante, e a linguagem jornalística, Nilson Lage. E a partir disso eu entendi que a informação, ela, nessa plataforma, no geral nas plataformas digitais, mas mais especificamente no TikTok, ela acabou se aproximando muito do entretenimento, e a coloquialidade, por exemplo, na linguagem do TikTok, quando o jornalismo vai se adaptar para esse tipo de plataforma, ele acaba se tornando um pouco mais coloquial, a linguagem muda e fica mais difícil para as pessoas distinguirem o que é jornalismo e o que é fake news, né? Entendi. Bom, você, tanto o Guilherme quanto você já adiantaram aí os resultados da pesquisa, já comentaram, né, as estratégias semelhantes, né, utilizadas aí por esses participantes do movimento da direita radical, e a Ana também já está trazendo aqui, a partir da análise da linguagem, análise dos vídeos, né, quais são as características, né, desses vídeos que
que viralizaram durante a campanha eleitoral. André, comenta rapidamente, assim, quais foram as suas principais conclusões? Para chegar nas minhas conclusões, eu percebi, eu esqueci de até fazer a ponte com o que eu esqueci de citar na metodologia, que justamente para entender esse aspecto do politicamente correto, como ele vai funcionar um aliado da extrema-direita no Brasil, no caso Bolsonaro, eu analisei um quadro do Pânico, que é justamente um quadro satirizante, que é imitadas do Bolsonaro, onde o Marvio Lúcio, que é um humorista, ele se fantasia de Bolsonaro, e ele vai mimetizar as falas dele, aquelas mitadas, né? Que são aquelas tiradas que ele dá, um pouco mais ofensivas, um pouco mais grossas, como, por exemplo, chamar a Maria do Rosário de vagabunda. Então, ao analisar isso e comparar o discurso do Bolsonaro, né, e da extrema-direita de forma geral, baseado nos conceitos que eu estudei, a resolução foi basicamente que os humoristas, né, a classe humorística do Brasil e a extrema-direita, eles têm um encontro ali de interesses e que eles vão trabalhar juntos para eles conseguirem o que eles desejam, que é o retorno ao sistema anterior. Eles são contra o sistema atual, eles querem um retorno ao antigo. Entendi. Então, a extrema-direita, enquanto ela quer o retorno, por exemplo, da ditadura militar no Brasil, os humoristas, eles querem aquele período dos anos 90, anos 2000, onde podia se fazer piada com pessoas pretas, com pessoas homossexuais, com essas minorias sociais, sem que existisse uma resistência da opinião pública, uma cobrança. Então, os dois se encontram buscando retornar ao anterior, ao que é o antigo. Então, por isso, eles vão se apoiar. O Pânico vai fazer um quadro com o Bolsonaro, vai trazer ele como esse cara do povo, esse cara que tá com a galera, esse político descontraído, e o Bolsonaro vai trazer o contra-politicamente correto para a opinião pública. Então, nisso, os dois se encontram e eles têm esses interesses em comum. Olha, eu diria que vocês, na pesquisa que vocês fizeram, descortinaram, apresentaram aí como determinadas linguagens na mídia, né, a do humor, a das fake news, né, e também na tua pesquisa que você trabalha com influencers, né? Isso. Como são essas estratégias, né? E é muito importante porque a gente toma consciência, né, de como essas coisas acontecem e como nós estamos suscetíveis, né? Quem não busca informação ou quem não tem acesso à informação de qualidade acaba realmente tendo aí problemas. Bom, a gente está caminhando para o fim e eu vou pedir para vocês aí darem uma dica para futuros pesquisadores e uma dica de livro que vocês leram, que vocês acham legal indicar para esses futuros pesquisadores. A gente pode começar com o Guilherme? Pode ser. Então, eu queria agradecer a professora aí pela oportunidade de a gente participar do podcast, ao CIP também. E a minha indicação de livro, eu acho que é o Sociedade do Espetáculo, né? Que conversa muito com o espetáculo que a política vive hoje, que, infelizmente, não passam de grandes encenações, o que muitas vezes os políticos fazem. Eu até falo na conclusão da minha pesquisa que ocorre de tudo menos a política mesmo, né? Então, acho que Sociedade do Espetáculo talvez seria a minha indicação. E também tem um professor chamado... Qual autor? Gudebord. E também tem um autor chamado Luiz Felipe Miguel, que é um professor, que ele trabalha muito essa questão da mídia e das redes sociais, com a política também, então me ajudou bastante. Então, acredito que essas sejam as minhas considerações. Duas ótimas dicas. E para os futuros pesquisadores? O que você diria? Eu acho que tem todo um desafio para você fazer uma pesquisa, né? Ainda mais falando de política, ainda mais falando de temas tão atuais que nós três aqui falamos aqui. Mas é um caminho muito interessante de você pesquisar, de você entender o que está acontecendo no mundo e também entender as relações, né? Que nem eu falei, a minha pesquisa também eu conseguia ver e fazer uma espécie de projeção do que aconteceria na Argentina antes mesmo dos resultados das eleições. Ai, que legal. Visto que é uma tendência que aconteceu na política. A gente viu primeiro com o Bolsonaro, depois a gente viu com o Nicolas também, e é uma espécie um cronograma, assim, de uma ordem cronológica mesmo, de sempre estar se repetindo essa tendência na política. Então, acho que você consegue entender mais, abrir sua mente para essas questões e, enfim, acho que seria mais ou menos nessa linha. Legal, muito bem. Obrigada, Guilherme. Ana? Bom, eu acho que
a minha dica óbvia de leitura é A Morte da Verdade, da Michio Kakutani. Se você se interessa por esse assunto, ou até não se interessa, eu acho que de qualquer forma, é uma leitura muito importante, porque ela faz com que você entenda tudo o que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Toda essa questão da desinformação, esse extremismo político. E me fez entender muita coisa, me fez entender como que esse problema que a gente acha que às vezes que é atual, ele é muito, muito antigo. Ela fala primeiro sobre esse histórico, né, da humanidade, e ela começa falando sobre o governo Trump. Mas se encaixa perfeitamente no que aconteceu agora com a Argentina. Então, eu acho que é uma leitura muito válida, muito importante. Agora, o que eu tenho para falar para futuros pesquisadores. Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar... Você pensou bastante, hein? Você deu uma parada. A primeira coisa que eu acho que é muito importante é você escolher um tema que seja alguma coisa que realmente te chame muita atenção e que te cative muito. Eu tô há muito tempo encucada com essa coisa. E foi como se eu tivesse conseguido colocar pra fora isso que tava guardado em mim há muito tempo. Então, eu acho que é muito importante pra você ter motivação, né? Porque não é fácil. Não. Então, é importante. A dica sua é que que o pesquisador escolha um tema que tem a ver com uma questão, um questionamento que se faz. Um questionamento seu interno. No meu caso, que gerava até uma crise interna, porque eu não estava na minha cabeça como que isso acontecia. E eu acho que é um processo que a gente tem muito a ganhar. Perfeito. Então, não tenha dúvidas. Faça. Vamos ouvir a Ana e o Guilherme. Agora, André, é contigo. Bom, acho que a primeira dica que eu vou dar, a primeira recomendação no caso de um livro, é Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Assim, é uma leitura primordial para quem quiser entender a forma de comunicação da extrema-direita, como chegou ao nível que está hoje, e não só do Brasil. Então, falar da Grécia, falar da Itália, fala do Brexit. Então, é um livro essencial para a gente entender, além desse lugar comum, né, desse senso comum de uma comunicação retrógrada, nossa, isso não faz sentido, eles são conservadores. Acho que é pra gente entender não só como eles comunicam, mas como eles vão conquistar quem escuta o que eles comunicam. Então, acho que é essencial para qualquer pessoa que queira entender mais sobre comunicação política, sobre discurso de massa. Então, acho que é uma leitura essencial. E tem um autor que ele estuda bastante sobre humor. Ele tem doutorado, ele é brasileiro, que é o Jean Paul Gruda. Não é de jornalismo, ele tem doutorado em psicologia, mas é uma leitura assim, fenomenal para quem gosta de humor. Recomendo qualquer obra dele, tanto mestrado quanto doutorado. Então ele traz teses bem interessantes para quem quer estudar humor, além da questão do entretenimento, assim. E minha dica para os pesquisadores, além de enfatizar os bons comentários do Guilherme e da Ana, acho que o humor era algo que tinha muito interesse dentro de mim e que eu queria muito entender mais a influência dele na política. E eu também adorei pesquisar sobre política, né? Atual, ajuda a gente a entender. Mas minha dica é mais sobre a metodologia. Sejam muito abertos a mudar o tema da pesquisa de vocês. Se você chegar com uma ideia fixa de eu vou pesquisar isso, é muito complicado você chegar em uma resolução fácil. Então, seja flexível, converse muito com o seu orientador, seja aberto a todo tipo de leitura, porque é muito provável que o tema da sua pesquisa mude. Até porque você chega com uma tese, mas toda a tese está sob a possibilidade de ser alterada. Então, sejam flexíveis, conversem muito com os orientadores e usem bem as leituras, porque elas servem não só para o trabalho que você está fazendo, mas para a vida. Que nem o Guilherme falou, você vê as coisas de um jeito totalmente diferente. Muito legal. Gente, acabou o Casper Ciência e a gente encontra vocês, né, na próxima edição. Um abraço para todos que participaram. Obrigada pelas dicas todas. Casper Ciência.